Bom dia, dando início ao nosso Café com Conexão. Vou colocar uma música aqui pra gente ouvir, se conectar a Deus, a sua espiritualidade. Vou colocar o tema da live e já a gente inicia. Bom dia, Cibele, bom dia. A fé te leva a viver o sobrenatural. Bom dia. Preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro. Lembrando que a live agora é somente terça e quinta-feira. Trazendo algum conteúdo, alguma mensagem. E para quem ainda não se inscreveu no YouTube, @Thaís Consteladora. Bom dia. Essa música é linda, né? Bom dia, Beatriz. Que bom você aqui. Amar mais, abraçar mais, é você se abrir para esse sobrenatural. Bom dia, Beatriz. Pessoas amargas não vivem o sobrenatural. Pessoas com pouca fé ou com reclamação. O amor tudo pode, né? Tudo crê, move. Então, ame mais, abrace mais. A gente não sabe, né? O dia de amanhã. Não deixe a vida passar em branco. Seja você uma semente de amor no seu lar, no seu ambiente de amizade, no seu trabalho, porque você fazer com amor também o resultado é diferente. E trabalhar a fé. Constantemente, diariamente. É sobre isso. A fé que te leva a viver o sobrenatural. Quantas vezes a sua fé é abalada? Quantas vezes você entra em desespero em vez de fortalecer a sua fé? Quantas vezes você já esteve em um momento de provação e Deus agiu? Quantas vezes você também pediu algo, e se revoltou e desistiu? O quanto você acredita num Deus do impossível? O quanto você fortalece a sua fé
e o seu espiritual? Quantas vezes você pede algo, pede um milagre de repente, mas talvez você não faz a sua parte para o milagre acontecer? É sobre isso também que eu vou falar. Porque durante a nossa vida, vários serão os momentos de provações, vários serão os momentos desafiantes, vários serão os momentos difíceis. É óbvio que os momentos melhores sempre se sobressaem, é muito mais, só que a gente foca muito mais nos difíceis. Porém, são nesses momentos que a nossa fé é testada. São nesses momentos difíceis e que a nossa fé é medida. Que o nosso espiritual realmente é testado para ver o quão somos realmente íntimos de Deus ou não. E são nesses momentos também que a gente fortalece, escuta e age. Ou enfraquece, não ouve e desiste. Acontece uma dessas duas coisas diante de uma provação, diante de um momento difícil. Você fortalece a tua fé, você escuta e age para que algo aconteça, ou você enfraquece, não ouve o que ele quer e desiste. Quantas vezes você já desistiu de algo, alguma coisa, só porque faltou fé? Só porque talvez você queria ter o controle sobre tudo e todos e não entregou o controle na mão dele? Só porque você não fez o que te cabia? Quantas vezes? Porque Deus, ele faz a parte dele e de forma perfeita. Nós não. Nós não vamos fazer de forma perfeita, mas a questão é que muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Então o desejo de Deus é fazer milagres na nossa vida, é de que a gente viva realmente o sobrenatural. Ele deseja isso. Ele não quer te trazer só um pouquinho. Deus não é um Deus de miséria. Deus é um Deus de abundância, de sobrenatural. Ele quer transbordar na sua vida. Thais, mas por que ele não transborda na minha vida? Porque talvez você não está aberta para isso. Porque talvez você não está fazendo a sua parte. Porque talvez você pede, acabou de pedir, você está reclamando do que está acontecendo, do que alguém falou, do que alguém fez e nem era para ti. Porque talvez você pediu e saiu de casa para trabalhar e já criticou alguém na rua. Já julgou alguém. Não falei que o amor, né, com a música que tá, nós precisamos emanar isso para ter essa vida sobrenatural. Então, para que o milagre aconteça, né, para que Deus transborde realmente na sua vida, você precisa, em primeiro lugar, é se render. Se render a quem? A Ele. É se prostrar mesmo nos pés dele. Nós não somos nada, nem ninguém, sem Ele. Nessa rendição genuína, livre de idealizações, expectativas, é se render porque Ele sabe o que é melhor. Você se entrega. E nessa entrega, você se permite ser tocada ou tocado pela palavra dele. E quando ele libera uma palavra que vem através de sinais, de pessoas, de coisas, de acontecimentos, você tem que estar atenta. Porque ele usa pessoas, né? Então, depois que essa palavra é liberada através de alguém, de alguma coisa,
Você precisa ter uma atitude. Presta atenção, você precisa ter uma atitude que contribua para o cumprimento daquela palavra. Olha que coisa linda. Então, você se rende, você ora, você pede, ele libera uma palavra, um sinal, alguém, alguma coisa, e você tem uma ação, uma atitude para que dê o cumprimento daquilo que realmente você deseja, para que ele transborde na sua vida, para que o milagre aconteça, para que a multiplicação ocorra. Agora, talvez você peça, como eu falei, daí a pouco já está criticando, reclamando, de repente ele ainda manda um sinal e você não faz nada. Foi até interessante porque esses dias eu estava atendendo uma mentorada e ela é muito temente a Deus, ela tem uma espiritualidade muito forte, assim, maravilhoso, né? Daí ela falou, eu pedi muitos sinais para Deus. Eu falei, sim. Daí ela foi falando, eu falei, tá, você captou todos os sinais? O acontecimento dela no decorrer de uma semana, 10 dias. Ela falou assim, ele não mandou nenhum nem dois, ele mandou vários. Falei, pois é, mas você só percebeu porque você estava realmente atenta para isso. Mandou várias pessoas. Ela recebeu vários sinais. Daí o que ela tem que fazer? Ela tem que tomar a atitude para ela viver o sobrenatural que ela busca. Então, se rendeu, orou, Deus mandou sinais, agora tem atitude. O sobrenatural veio. Então, por isso que eu falei agora há pouco que talvez você não viva essa vida sobrenatural, você não viva um milagre de Deus, porque você não está aberto para isso, porque você não obedece aquilo que Ele quer para você. Você não tem a atitude condizente para realizar aquilo. Que atitude, Thaís? Aí entre você e Ele? Através desse sinal? Então, saiba que Deus não te desampara. Em nenhum momento. Tenha certeza e acredite nisso. E a sua vida é mantida e protegida e provida por Ele. Aos cuidados dEle. O tempo todo. Então, acreditar nisso, reverenciar, agradecer e se abrir para esses milagres e para esse sobrenatural. Porque Deus é esse Deus de abundância. Mas, muitas vezes, ocorre que Deus até quer transbordar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas a gente precisa estar o tempo inteiro aberto para tanto. Porque muitas vezes, muitos se satisfazem com pouco. Ou querem só experimentar uma vida espetacular. Uma vida espetacular é boa? É. E por que não o sobrenatural? O sobrenatural dele é ótimo. Por que se satisfazer com pouco quando Deus pode transbordar na tua vida, quando Ele pode multiplicar? Ah, isso não é soberba, arrogância? Não, não é. Porque está nas Escrituras que Deus é um Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus da abundância. Então, você desejar viver esse sobrenatural, essa abundância, é você honrar tudo que Ele colocou no mundo pra gente, mas que eu ainda não acessei. Porque talvez eu tô me satisfazendo com o bom e não tô querendo o ótimo. Tô querendo uma vida espetacular, mas não uma sobrenatural. E por que a gente precisa buscar essa vida sobrenatural? Porque ela só é alcançada com fé.
com uma espiritualidade fortalecida diariamente. Você não vive o sobrenatural com pouca fé. Você não vive o sobrenatural na reclamação. Você não vive um sobrenatural excluindo alguém, criticando e rejeitando. Você vive o sobrenatural cuidando de você como um todo. Seu espiritual, mental, emocional, físico. Porque daí você honra a Deus, seu pai, sua mãe, nesse corpo aqui que você veio. Passar uma experiência aqui nesse plano. E aprende algo com isso. E Deus, Jesus, deixou inúmeras passagens sobre a multiplicação, não deixou? Do vinho, do pão, do peixe. Hoje eu ainda li da mulher que quase teve os filhos, foram pegos como escravo porque ela não tinha recursos, né? Então, Deus agiu nesse caso aqui, foi Eliseu que veio até ela, né? E o que Eliseu falou? Busque todas as vasilhas que você conseguir. E o que ela fez? Ela teve atitude, ela não sabia para quê. Você não precisa saber muitas vezes o para quê. Veio o sinal, vai e faz. É porque o que trava muitas vezes? O controle. Mas para que eu vou buscar? Ela indagou ele? Para que as vasilhas? O que eu vou fazer com tanta vasilha? Foi aí que a fé dela foi medida. Ela foi buscar poucas ou muitas vasilhas? Buscou muitas. E o milagre aconteceu. Então, Jesus passou isso, né? Ensinou isso, que a multiplicação, o sobrenatural pode acontecer. Mas o que também é muito comum em todas essas passagens de milagre de Jesus? Alguns passos, né? Que eu já falei e agora eu vou repetir novamente. Primeiro é a rendição. É se render a Deus. É você pedir e orar para que Ele haja, para que Ele faça o sobrenatural, para que Ele faça o milagre que você precisa, para que Ele faça a multiplicação que você deseja. Rendição, oração. Daí Jesus vem e libera uma palavra, um sinal, através de alguém. Às vezes vai chegar alguém e vai falar, faz isso. Olha, escutei isso de você, achei legal, por que você não faz aquilo? Eu senti de te falar isso. Senti de te mandar essa mensagem, não sei se faz sentido ou não, mas eu fui... Sinais. Daí você recebe o sinal. Qual é o outro passo? Atitude. Obedece e age. Para que essa palavra tenha o cumprimento. E aí sim o milagre acontece, aí sim a multiplicação vem, aí sim você vive o sobrenatural. Muitas vezes a gente para nesse terceiro ponto, que é o obedecer e agir. Por quê? Porque falta fé. Pra quê? Tô cansada. De novo isso aqui? O que ainda você tem que aprender, talvez porque você não... para você viver o sobrenatural? Então, talvez o que mais falte para nós, enquanto seres humanos, é obedecermos. Obedecermos aquilo que Ele pediu. E ter uma atitude, né, uma ação para aquilo que você deseja se concretizar, para aquela palavra contribuir no cumprimento do seu milagre, daquilo que você deseja. Obedeça e tenha fé, porque é a fé que multiplica. É a fé que multiplica. Mas também ocorre que muitos deixaram o seu espiritual, que é essa conexão com Deus, que é essa fé fortalecida, deixaram o espiritual, o emocional e o mental de lado. E a gente vê isso diariamente.
vivem em um piloto automático, vivem numa correria desenfreada, vivem correndo contra o tempo, buscando, né, os seus objetivos. Temos que ter objetivos? Sim, temos. Mas a gente tem que parar e olhar o caminho. Parar para cuidar de si mesmo. Parar para observar o trajeto. Porque a beleza também está no trajeto. Não está só no objetivo em si. E como que você está usufruindo do seu trajeto, da sua jornada? Vivendo na loucura? Numa pressão mental e psicológica desenfreada? Você para ter momentos com a tua família? Você para ter uma conexão com Deus? Você para olhar para o teu emocional e trabalhar o seu mental? Porque o teu emocional, ele vai ser abalado numa provação também. Porque diante de uma provação, o emocional se abala. O mental te sabota e o espiritual enfraquece. Para quem não cuida. O emocional abala, com certeza. Tudo aquilo que você não olhou, ou de tudo aquilo que você fugiu enquanto você ficou nessa loucura desenfreada para chegar a um lugar, não sei qual, mas deixou de curtir um momento, deixou de se cuidar, deixou de olhar para aqueles contextos que ainda te feriam, que te machucavam, como uma fuga, eles vão vir à tona. É nos momentos de dificuldade e provação que eles vêm à tona. Entretanto, se você já tem, né, esse cuidado, você vai sair desses momentos difíceis com muito mais facilidade. Você vai saber trabalhar o seu emocional, você vai saber conduzir o seu mental, você vai saber a sua conexão com Deus. Mas se não tem, o emocional te detona. O teu mental, ou seja, a sua negatividade, daí as suas crenças vão vir te sabotando. E você não vai ter a fé que precisa para o milagre acontecer. Então, cuidar, se amar, é uma forma de permitir que Deus transborde na sua vida. Ninguém melhor do que você mesma precisa cuidar, precisa se amar. Ninguém melhor do que você mesma sabe o que é melhor para ti. Sabe o que você realmente precisa. Não é o outro. Assim como não é você que sabe o que é melhor para o outro. Olhe para si. Olhe para essas suas dores que você anda fugindo, para essas suas feridas emocionais, para esses traumas e bloqueios que você viveu e que ainda te impedem de viver um sobrenatural. Porque aquilo que você viveu na sua infância, principalmente na infância ou na adolescência, e que ainda não foi ressignificado, que ainda não foi liberado, que ainda não foi curado, essas coisas também podem estar te impedindo de viver o sobrenatural. Ah, como assim, Thaís? Não é só a fé em Deus? Não, a fé em Deus é o essencial, sim. Só que adianta você ter uma fé em Deus e de repente você excluir seu pai e sua mãe? Julgar sua avó? Rejeitar alguém? Não vai acontecer o sobrenatural. Porque você ainda tem algo para ser visto, algo para ser ressignificado. Então, se você ainda tem uma ferida, por exemplo, de um pai que te abandonou, se você não curar, você acha que você vai viver o sobrenatural? Não vai. Não vai. Ou então talvez você vai se dar muito bem numa área, mas em outra área não da sua vida. E talvez amanhã ou depois esse ciclo se repita.
Se você de repente se sente injustiçado por alguém do seu sistema, como que você vai viver o sobrenatural? Ressignificando essa ferida. Uma coisa é justiça e injustiça, legalmente falando, os seus direitos. Outra coisa é o que você sente com relação àquilo. Porque se você foi injustiçado, entrou com uma ação e teve uma reparação legal, mas você ainda é consumido pela dor, pelo sentimento da injustiça, quer dizer que você não teve a cura. Aquilo lá só foi algo para ser preenchido numa parte. E a ferida realmente interna da injustiça? Essa é só você que faz a ressignificação. Essa não é a lei dos homens. Essa é a lei de Deus contigo. Então, a gente trabalhar a fé, precisa o espiritual sim, mas olhar para essas dores que a gente carrega e que elas podem vir à tona de uma forma muito triste na vida de algumas pessoas. Ou até de uma forma inesperada, ou até de uma forma nem tão difícil assim, mas no seu dia a dia. Então, se conflitos acontecem de forma constante, se você carrega uma angústia dentro de si, se você carrega uma ansiedade, se você vive uma tristeza profunda, se você vive se comparando com o outro, se você se sente injustiçado, se você tem o medo da humilhação, tudo isso são sintomas de um emocional que precisa ser visto, de um emocional que precisa ser ressignificado. Então, comece a olhar para isso também. A hora que você olhar para os seus 4 corpos, né, que a gente tem, né? Você tem que cuidar do teu físico? Sim. Uma boa alimentação, tomar água, atividade física, fazer exames de rotina, enfim. Tem que cuidar. Mas cuidar do seu emocional, onde estão os seus pensamentos, do seu mental, onde estão os seus pensamentos? Tá num pensamento de dor, de negatividade, de escassez, de sofrimento, ou tá num pensamento positivo, edificante, de abundância, de prosperidade? Trabalhar o seu mental. E as suas emoções? Como que elas estão? Você acorda depois de uma noite maravilhosa de sono, desanimado, cansado, triste? Ou você também não está nem dormindo bem? Como é a sua reação perante pequenos acontecimentos que não saem da forma talvez que você gostaria? Ou de repente de algum conflito dentro do seu próprio lar? Que emoção vem à tona? Você já despeja no outro toda a sua raiva, todas as suas expectativas frustradas, talvez porque no relacionamento ele não falou o que você queria ou não fez o que você esperava? Como está a tua emoção no seu ambiente de trabalho? Você não se sente vista, reconhecida, valorizada? Como estão as suas emoções com você mesma? Baixa autoestima, insegurança, procrastinação? E como está o teu espiritual? Como está a tua conexão com Deus, com aquilo que você acredita? O quanto você se dedica a isso? O quanto você tira alguns minutos do seu dia para se conectar? Porque a gente acha hora suficiente para ficar com o dedo aqui, ó, na tela. E você acha algum momento para desligar de tudo e todos e se enfiar, sei lá, no seu quarto, num lugar que você vai ficar sozinha aí,
A hora que você colocar isso na sua rotina, e eu falo isso por experiência própria, isso vai mudar a tua vida. Por experiência própria nos dois sentidos. Quando eu deixei isso de lado, muitas coisas começam a virar um caos. Volta, não, é o teu momento de conexão espiritual, ele precisa ser diário. Você não bebe água todo dia, você não toma banho todo dia, você não come todo dia. Você não está a todo momento respirando para se manter vivo, como que está a conexão com ele? Então são pequenos cuidados que somados vão te levar a viver essa vida sobrenatural. Às vezes quando a gente fala uma vida sobrenatural, a pessoa pensa numa coisa tão grande, então é algo grandioso, mas ela começa em pequenas coisas. Talvez o sobrenatural hoje, para você, seja sentar com a tua família para fazer uma refeição sem ter uma discussão. Esse é um sobrenatural para você hoje, talvez. Talvez o sobrenatural para você hoje é você tirar 5 minutos da sua vida para se conectar com Deus. Talvez o sobrenatural hoje seja você ter um diálogo com aqueles que você mais ama dentro da sua casa. Porque talvez alguém está esperando isso. E depois vem outros sobrenaturais maravilhosos. Então, se você quer viver uma vida sobrenatural, uma harmonia em família, um relacionamento equilibrado, uma profissão na qual você se sinta realmente feliz e realizada, que tenha um resultado financeiro, o que você tem que fazer? Quais são as pequenas ações e atitudes que você tem que fazer a nível físico, mental, emocional e espiritual? Tá fazendo sentido? A Lila colocou aqui: tenho noite mal dormida, mas acordo repleto de fé e bem. Que bom que você acorda bem, Lila. Eu já atendi pessoas assim que falam: nossa, eu posso dormir 12 horas, eu acordo cansada. Isso é uma hiperatividade mental que a gente fala. A pessoa ela não descansa a mente. Você tem que treinar a sua mente para descansar. Porque não existe só a hiperatividade física, existe a mental. Então, muitas vezes, uma noite, né, mal dormida, que bom que você acorda bem, né? Mas pode estragar um outro dia, porque você não descansou isso aqui. Daí existem inúmeras formas de você dormir, né? Uma das coisas que todo mundo fala, né? Não mexer no celular depois de determinada hora, ter uma luz mais amena, mais amarelada, não fazer uma meditação, uma oração ou uma leitura, fazer algo que contribua para ter uma noite mais tranquila. Mas é sobre isso. É esses cuidados diários. Com suas lives eu tenho ressignificado muitas feridas. Que bom, Lila. Que bom mesmo. Que muitas outras ainda sejam ressignificadas. Então, se você já ressignificou, com certeza você já percebeu mudanças na sua vida. Então, é se agarrar a esse caminho de autocuidado constante, de autoconhecimento, de valorizar ainda mais o seu espiritual, o seu emocional, o seu mental. É a gente ver os pequenos resultados que, se somados, transformam em grandes resultados na nossa vida. Então é sobre isso. Obedeça, tenha fé, haja, se renda, ore, escute, veja os sinais, tenha atitudes para tanto, tenha fé, que Deus faz a parte dele. A fé multiplica. Olá, muitas vezes estou tendo grandes resultados. Maravilha, olha só, assistindo live, fazendo
pequenos ajustes dentro de casa e já muitas mudanças e grandes resultados. É sobre isso também, né, Lila? Porque pequenas atitudes geram grandes mudanças. O que uma mudança gera? Um enorme resultado. Um enorme resultado. Então não fique se apegando a uma coisa grandiosa. Faça pequenas coisas. Porque daqui a pouco essas pequenas coisas, elas entram na sua rotina. Daí às vezes você não tem, porque no início talvez você tem que se dedicar, se esforçar, falar, não, ó, eu tenho que parar para fazer oração, eu tenho que parar para ir atrás de cuidar do meu emocional agora, do meu mental. Isso vai entrar na sua rotina e daí você se dedica a coisas um pouquinho maiores. Por isso que é uma escala de ascensão sobrenatural. Gratidão a Deus e a Thaís. Gratidão, Lila. Muito obrigada. Eu fico muito feliz que a minha live já está contribuindo tanto com você. É se permitir que o Espírito Santo atue através de nós. Você também. Ter certeza que você é um instrumento. Só permitir que ele haja através de você. Então é sobre isso. Um bom dia a todos de muita fé, muita esperança, muita obediência e muito transbordo. Desejar viver essa vida de transbordo. Beijo grande e até quinta-feira. Beijos, beijos. Quinta-feira, 7h45, estaremos aqui.